no que é que implica a adesão ao HELP, né? Quais são as consequências imediatas da adesão ao HELP e que o contribuinte tem que considerar no momento da adesão. Primeira consequência, primeira implicação. A adesão ao HELP implica na confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo. Então, o fato de você, do contribuinte, aderir ao HELP, imediatamente isso configura a confissão irrevogável e irretratável dos débitos que estão sendo consolidados naquele programa de parcelamento, né? Isso também é uma condição que vem de todo e qualquer programa de parcelamento, toda e qualquer transação, toda e qualquer negociação. A partir do momento em que o contribuinte faz a adesão a um programa de parcelamento, ele confessa a existência daqueles débitos de forma irrevogável e irretratável, tá? Aqui leia-se de forma relativa. Por quê? Porque o contribuinte não pode confessar de forma irrevogável e irretratável um débito que não existe, né? Então, se eventualmente aquele débito que foi objeto de confissão ou parte dele já teve o reconhecimento da sua inexigibilidade pelos tribunais, ou caso o contribuinte tenha alguma demanda judicial em que ele contesta a existência daquele débito, esse débito, porventura, caso seja reconhecido, caso tenha sido reconhecido como indevido, poderá ser retirado do montante confessado, retirado do montante consolidado, porque já foi definido pelos tribunais superiores que o contribuinte não pode confessar um débito que não existe, né? Então, se o lançamento foi feito de forma equivocada, se esse tributo foi reconhecido como indevido, se a lei que instituiu esse tributo foi reconhecida como inconstitucional, por exemplo, esse tributo não pode ser cobrado pela Fazenda e, evidentemente, o contribuinte não é obrigado a pagar. Então, se ele confessou, ele pode, em determinadas condições, posteriormente retirar esse tributo da consolidação, porque ele não é devido, desde que assim o tenha sido reconhecido. A segunda implicação é que o contribuinte aceita de forma plena e irretratável as condições estabelecidas na lei complementar. Então isso também é evidente, né? O HELP, assim como outros programas de parcelamento, transações tributárias, ele é facultativo, né? O contribuinte faz a opção se assim desejar. E a partir do momento em que ele faz a opção, ele faz a adesão, ele assume uma espécie de contrato de adesão, né? Aqui no caso é a lei, ele está aderindo ao que a lei determina, então ele aceita, ele com a adesão ele aceita tudo que está sendo determinado na lei e não pode contestar. Isso aqui em qualquer outro tipo de acordo, né? Desde que seja evidentemente a legislação que o instituiu seja uma legislação válida. Então o contribuinte aceita todas as condições que foram estabelecidas naquela lei. Terceira implicação é o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no HELP e os débitos que venham a vencer a partir da data de adesão, estejam ou não inscritos em dívida ativa. Então, nesse caso, o contribuinte se obriga a pagar de forma regular as parcelas desse parcelamento ao qual ele aderiu, sob pena de ser rompido o acordo, sob pena de haver a sua exclusão desse programa de parcelamento. Então, a primeira, né, regra em relação aos pagamentos é que ele pague as parcelas de forma regular. A outra implicação é que ele se obriga a pagar as parcelas vincendas, né, os tributos vincendos que forem lançados a partir do momento em que o contribuinte fez a adesão ao HELP, e estando eles inscritos ou não em dívida ativa, né? Aqui também, para que a gente possa entender essa questão, é a seguinte: caso o contribuinte esteja buscando como solução o parcelamento desses débitos do Simples Nacional para que ele tenha o seu pedido de deferimento de adesão, de opção, né? Tenha o seu pedido de opção ao Simples Nacional deferido, é claro que ele terá que colocar todos os débitos que ele possui dentro desse programa HELP, porque caso ele não coloque, né, ou ele coloca nesse programa de parcelamento ou ele coloca em algum outro, né? Caso contrário, ele não terá o seu pedido de adesão, a sua opção pelo Simples Nacional deferido, né? Nesse caso, ele terá que colocar todos os débitos dentro do HELP, terá que consolidar todos os débitos. De outra forma, caso ele tenha algum débito que está
que é objeto de uma discussão administrativa ou judicial que esteja com a sua exigibilidade suspensa, e nesse caso ele não precisará colocar, né? Ele continua com a discussão, ele não desiste daquela discussão e continua discutindo, e o débito continua com a exigibilidade suspensa caso ele esteja. Se ele não estiver, ele terá que colocar esse débito junto na consolidação do HELP. Então, se eventualmente ele tiver algum débito que surgiu após a sua adesão ao HELP, ele terá que recolher, ele não poderá deixar de pagar nenhum lançamento tributário posterior à adesão ao HELP, sob pena também de ser excluído do programa de parcelamento e ter seu acordo rompido, tá? E a gente vai ver aqui mais para frente quais são as tolerâncias que existem em relação a esse aspecto. A outra implicação é a necessidade de que ele cumpra regularmente as obrigações com o Fundo de Garantias, com o FGTS. Então, também o pagamento do FGTS deverá ser regular, sob pena do contribuinte ter o seu pedido de ter o seu acordo, né, que já foi formalizado e deferido, rompido e perder os benefícios, tá? Outra implicação, durante o prazo de 188 meses contado do mês de adesão ao HELP, a vedação da inclusão dos débitos vencidos ou que vierem a vencer nesse prazo em quaisquer outras modalidades de parcelamento. Então vejam, caso o contribuinte não coloque os débitos que ele possui, que ele não coloque todos os débitos que ele possui dentro do HELP, ou que se eventualmente ele tem algum débito com suspensão de exigibilidade, depois essa suspensão de exigibilidade desapareceu, né, ele não poderá incluir em outro programa de parcelamento, tanto débitos vencidos ou que vierem a vencer dentro desses 188 meses contados do mês de adesão ao HELP, né? Então, não há possibilidade do contribuinte, de acordo com o que diz a lei complementar, não há possibilidade do contribuinte incluir débitos vencidos e vincendos, né, e que vierem a vencer dentro desse prazo de 180 dias, ele não poderá colocar em nenhum outro programa de parcelamento, exceto no caso de caso ele esteja em recuperação judicial, ele peça recuperação judicial, ele apresente aqui nos termos desse artigo 71 da Lei 11.101, que fala sobre recuperação judicial, ele poderá fazer o parcelamento, aqui no caso são 36 meses, e que esse pedido de parcelamento que ele formula dentro do ambiente da recuperação judicial, ele poderá solicitar tanto esse prazo de até 36 meses, quanto abatimento nos valores. Então, assim, aqui é uma exceção à regra geral, né? Durante o prazo de 188 dias, ele não pode pedir nenhum outro tipo de parcelamento para débitos vencidos e vincendos, que ele contraia junto à Fazenda, exceto se ele estiver em fase de recuperação judicial, se ele tiver requerido a sua recuperação judicial e dentro do plano de recuperação judicial que ele apresentar, ele peça o parcelamento em até no máximo 36 meses e também ele poderá requerer abatimento. Fora isso, ele não tem, a lei proíbe que haja o parcelamento, o pedido de parcelamento, ingresso em parcelamentos que nesse período de 188 meses. Aqui só mais uma observação, aqui fica claro aqui o seguinte, olha, a vedação da inclusão dos débitos vencidos ou que vierem a vencer nesse prazo em quaisquer outras modalidades de parcelamento, incluindo redução dos valores do principal, das multas, dos juros e dos encargos legais. Então, a minha interpretação aqui é a seguinte: ele até poderá requerer aquele parcelamento convencional, parcelamento ordinário, parcelamento simplificado, porque ali não há redução de valores de principal, multa, juros e encargos legais. O que ele não pode fazer é ingressar em algum outro programa de parcelamento que conceda a redução
exceção desse da recuperação judicial, tá? E aqui é o que está valendo agora, no momento, né? A Lei Complementar 193. Pode ser que no futuro saia uma outra lei que diga que os débitos, os contribuintes que estejam em parcelamento do HELP possam migrar para um outro parcelamento ou que possam eventualmente parcelar em débitos vencidos ou vincendos fora do HELP em um outro programa de parcelamento. Isso vai depender da lei que sair no futuro, mas hoje a regra impede que o contribuinte faça opção por outro tipo de parcelamento que não por outro parcelamento se ele estiver no HELP, ou seja, dentro desse prazo de 188 meses ele não poderá fazer um outro parcelamento que tenha redução de juros, multas, encargos legais e eventualmente do principal.